Meus irmãos, eu os convido a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 15. Leremos do versículo 1 ao versículo 10. O título da nossa mensagem é Salvação do Pecador, Alegria no Céu. A salvação do pecador, alegria no céu. Diz assim a palavra de Deus: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Deus abençoe sua palavra. Amém. Estamos na série de exposições em Lucas, para aqueles que estão nos visitando. Estamos expondo este evangelho desde o capítulo 1. Estamos na sequência do capítulo 15. Aqui é muito claro o contexto que leva Jesus a contar 2 parábolas. Na verdade, ele conta 3, mas a terceira merece uma atenção especial, que é a parábola dos 2 filhos perdidos. A gente pensa só no filho pródigo, mas há 2 filhos perdidos na parábola, como veremos, se o Senhor Deus permitir, no próximo domingo à noite. Mas aqui o Senhor Jesus, eu quero tratar especialmente da parábola da ovelha perdida, da ovelha e da dracma perdidas. E o que enseja esta parábola é a crítica que Jesus recebe, porque os pecadores, diz aqui Lucas, se aproximavam dele para o ouvir. Os publicanos e os pecadores. Devemos lembrar quem são os publicanos, já falamos sobre eles, tivemos eventos sobre o publicano, e um dos discípulos de Jesus era um publicano, Levi, chamado Mateus, a quem ele chamou para segui-lo. Os publicanos eram cobradores de impostos. Eles cobravam impostos, eram filhos da Palestina, eram judeus, mas eles eram contratados por Roma para arrecadar impostos. Porém, havia todo um sistema de propinas, do qual eles eram os protagonistas. Eles recebiam da parte do império alguma incumbência de cobrar uma certa quantia de imposto, mas eles sempre cobravam a mais para embolsar a sobra. E assim eles eram homens muito ricos, porém eles eram odiados pela sociedade israelita, sobretudo pela classe religiosa, porque eles eram considerados imundos, traidores da pátria, opressores. Eles, na verdade, pertenciam a uma classe opressora, e hoje, certamente, eles estariam na lista dos maiores pecadores, entre muitas pessoas que gostam de dividir o mundo entre a classe de opressores e oprimidos. Eles ajudavam Roma a oprimir os seus irmãos, e ainda furtavam, extorquiam seus irmãos. E eles se aproximavam de Jesus, no entanto, para ouvi-lo. E certamente muitos deles se arrependeram dos seus pecados. Vemos o caso de Levi, que se torna o escritor do primeiro evangelho. E qual é a marca, ou qual é a ação de Levi, ou reação de Levi, ou resposta de Levi, que nos leva a entendê-lo e a vê-lo como um discípulo genuíno de Jesus? É que lá em Lucas 5 está escrito que quando Jesus o chama dizendo segue-me, ele deixou tudo e o seguiu. Essa é uma expressão usada para o discípulo
ele deixa tudo para seguir a Jesus. A renúncia total é uma exigência do discipulado. Então não importa o tanto de pecados ou a gravidade do pecado que essas pessoas cometeram, pessoas de todas as classes de pecadores, mas elas queriam ouvir a Jesus, e muitas delas, ouvindo-o, se arrependeram. Não é que Jesus a aceitava do jeito que elas estavam, ele as acolhia porque elas o procuravam, elas tinham sede de ouvi-lo, e ao ver nelas o arrependimento, eles se tornavam seus discípulos. Então Jesus é criticado por receber pecadores e comer com ele. Essa expressão receber pecadores indica que não só Jesus acolhia no momento da caminhada, lembremos-nos que ele está caminhando para Jerusalém, mas a ideia de receber também aqui traz a noção de que Jesus também, de certa maneira, os recebia em sua casa. Eles o procuravam em sua própria casa e ele os acolhia e até comia com eles. Na verdade, devemos lembrar que Jesus não se recusava a estar nem mesmo com os escribas e fariseus que o criticavam. Aqui mesmo no Evangelho de Lucas, já ouvimos em pelo menos 3 ocasiões, em que um fariseu o convida para comer pão, e ele come pão com esse fariseu. Logo no capítulo 13, nós lemos isto, aliás, no capítulo 12, quando um fariseu o chama para comer com ele, e ele diz, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus aceitou. Capítulo 14, aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que os estavam observando. A gente acha que Jesus rejeitava os fariseus e aceitava só os piores pecadores. Não. Todo o que procurava Jesus era acolhido por ele, inclusive os fariseus. Nós temos Nicodemos, que de noite vai ver Jesus, lá em João 3. Nós temos no capítulo 7 um fariseu chamado Simão, que convida Jesus para um banquete, ele aceita. Nós temos aqui o Senhor Jesus de novo participando de um banquete de um fariseu, e quando o publicano o chamava, também ele aceitava. Mas os fariseus, a questão é que o Senhor Jesus, na verdade, aceitava receber, e o Senhor não se recusava a receber, mesmo os seus críticos, ainda que já tivessem criticado, ele não se recusava a aceitar um convite. Como o Senhor Jesus mesmo diria em outra ocasião, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ele fala isto em João capítulo 6, verso 37. Embora nós saibamos, meus irmãos, que nem todos os que procuravam Jesus se tornavam verdadeiramente seus discípulos, e que Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam, e até quem o havia de trair, como João fala em João 6,64, fato é que Jesus não se recusava a acolher quem quer que fosse que o procurasse. A questão aqui é que os fariseus e os escribas, eles murmuravam dele por receber pecadores, porque eles se achavam os únicos merecedores de serem recebidos por Jesus. Eles se achavam mais justos do que os outros. E em seu próprio conceito, eles achavam que eles mereciam ser recebidos. Eles eram o verdadeiro povo de Deus, porque eles cumpriam a lei, enquanto os demais eram por eles considerados indignos. Eles eram cheios do que nós chamamos de autojustiça. Aliás, algo que todos nós temos um pouco. Quando nós queremos nos justificar quando cometemos algum erro, por exemplo, isso é a nossa autojustiça. Eu fiz isto porque... Aí você já está dizendo, eu estou justificado do meu erro. Isso é autojustiça. Ou mesmo quando você diz, não, eu sei que eu sou pecador, mas eu não sou como certas pessoas. Acabou, você demonstrou sua autojustiça. Você está dizendo, eu não sou o pior. Mas a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala, em 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Se o próprio apóstolo Paulo falou isto, esta deve ser a compreensão de todo crente, e quanto mais nós conhecemos ao Senhor, quanto mais nós andamos com Cristo, tanto mais reconhecemos a nossa pecaminosidade. Mas os fariseus, eles eram cheios de autojustiça, eles se achavam justos, eles achavam que não precisavam de arrependimento. Daí é que a crítica a Jesus desencadeia o ensino. Porque o Senhor, ele não tomava as ofensas de maneira pessoal. E aqui temos para nós um modelo. Ele não estava preocupado muito com as críticas que faziam a ele. Ele aproveitava as próprias críticas para
trazer ensino. E Jesus nos ensina aqui através de 3 parábolas, nas quais eu quero tratar de 2. A parábola da ovelha perdida e a palavra da dracma perdida. Contextualizando um pouco essas parábolas, é preciso que nós tenhamos em mente que Mateus também conta esta mesma parábola em Mateus 18, de 10 a 14. Mas Mateus ali a insere num outro contexto. Lá o Mateus, ao que parece, está falando, de um modo geral, aos discípulos. Ele está falando sobre os discípulos. Ele está falando sobre não ser tropeço para os irmãos mais fracos, para o que ele chama de pequeninos. Ele fala de uma criança, mas ele não se atém à criança. Ele fala daquele que, como uma criança, recebe o reino de Deus. E o Senhor conta uma ovelha, ele diz, não desprezeis qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai. E aí ele conta a parábola das ovelhas e conclui assim, pois não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Aqui a ovelha perdida no contexto de Mateus é aquela pessoa que, nova na fé, fraca na fé, tropeça, muitas vezes até por causa do mau testemunho de um mais maduro na fé, e se desgarra do rebanho, e ele está falando da necessidade de buscar o desgarrado, esse perdido neste sentido. Mas no contexto de Lucas, a ovelha perdida são os ímpios, são os incrédulos, são aqueles que nunca se arrependeram, embora no contexto de Lucas, esses que nunca se arrependeram pertenciam à comunidade de Israel. Lembremos-nos que estamos tratando com a comunidade da aliança, da velha aliança, a comunidade de Israel. Então Jesus vai contar esta parábola para falar que Deus valoriza mais o pecador, que por mais grave que tenha sido o seu pecado, genuinamente se arrepende, do que por aquele que é uma pessoa de bem, mas que não reconhece o seu pecado, que não reconhece que por mais justo que ele possa parecer aos seus olhos, ele é pecador diante de Deus, e muitas vezes traz um pecado mais grave e mais profundo, que é o orgulho, a soberba, achar que ele não necessita de arrependimento e ele não necessita da graça. E Jesus, ao contar essa parábola, ele a endereça aos fariseus e ele começa usando personagens que ferem a sensibilidade dos fariseus. Eles usam um pastor e uma mulher. Os fariseus, eles amavam usar a figura do pastor para se referir a Deus, de um modo geral, né, como o pastor do seu rebanho, porque é uma figura bíblica. Mas eles tinham uma atitude incoerente. Eles jamais se identificariam com um pastor de ovelhas mesmo, porque os pastores eles eram considerados abomináveis. O testemunho, por exemplo, de um pastor de ovelhas, naquela época, não era aceito no tribunal, porque eles não eram considerados de boa índole. Então, quando o Senhor Jesus chega e diz assim, qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, ele está colocando os fariseus como pastores? E aqui há um duplo propósito de Jesus. Primeiro, chocar os pastores, né? Porque isso fere a sensibilidade. E depois, ele também está lembrando aos fariseus que, como líderes, eles são pastores de Israel. E essas ovelhas estão perdidas por sua culpa também. Elas têm sua culpa, mas é por culpa deles. Observe que nesta parábola, diferentemente de Mateus, o pastor perde a ovelha. Ele diz, qual de vocês, tendo uma, perdendo uma delas, porque há uma crítica implícita de Jesus. Vocês são maus pastores. Vocês colocam fardos pesados demais sobre as ovelhas. Vocês não atentam para os preceitos principais da lei. Vocês não as acolhem com misericórdia. Vocês se acham melhores que elas. E por isso vocês afugentam as ovelhas. Jesus mais tarde diria que eles, depois de fazerem um discípulo, fazem 2 vezes mais filhos do inferno do que eles. Mais filhos do inferno do que eles. Então, o Senhor Jesus está aqui tratando com os fariseus. E ele usa também uma mulher, que era considerada naquela cultura inferior. Nós deveríamos, então, lembrar que, possivelmente, jamais um fariseu assumiria as tarefas de pastor, no sentido literal, de pastor de ovelhas, de cuidar de ovelhas, sob quaisquer condições. Vamos ao contexto. Eu queria, de antemão, já antecipar o esboço. Eu não vou caminhar como costumo, agora trazendo cada parte do esboço, mas eu vou anunciar todas as partes para trazer alguns comentários sobre o contexto histórico-cultural, para nós entendermos o que Jesus quer ensinar
e ao final é que nós vamos trazer alguns princípios, né? Então, as duas parábolas contam o seguinte, elas caminham na mesma direção. Primeiro, algo valioso ao seu possuidor é perdido. Então, esse é o primeiro ponto da mensagem de Jesus ou da história de Jesus. Algo valioso ao seu possuidor é perdido. Observe que a ovelha perdida ainda é ovelha. Ela ainda pertence ao pastor. Isto tem uma implicação profunda doutrinária que veremos mais à frente, se o Senhor Deus permitir. Segundo, aquilo que é perdido é procurado diligentemente pelo seu possuidor, até ser encontrado. Então, algo é perdido, algo caro, valioso ao seu possuidor é perdido. Aquilo que é perdido é procurado diligentemente pelo seu possuidor até ser encontrado. O possuidor não desiste da procura até que ele encontra. Terceiro, aquilo que é encontrado, pois a restauração do perdido traz alegria ao seu possuidor. A restauração daquilo que é perdido traz alegria ao seu possuidor. E quarto, a alegria que o possuidor experimenta, ela é compartilhada pela comunidade. Isso aqui é muito importante para nós entendermos o princípio doutrinário e prático que Jesus quer nos ensinar. Então, algo valioso, caro, ao seu possuidor é perdido. Segundo, algo é procurado, aquilo que é perdido é procurado diligentemente pelo possuidor até encontrar. Terceiro, quando é restaurado, aquilo que foi perdido promove alegria no seu possuidor. E quarto, essa alegria é compartilhada em comunidade. É muito clara a estrutura do que um comentarista chamado Kenneth Bailey chama de balada parabólica de Jesus. E aí eu queria fazer alguns comentários, meus irmãos. Algumas coisas que ocorrem aqui. Veja, Jesus está falando da suposição de algo que pode acontecer. Qual dentre vós, primeiro falando da ovelha perdida, é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Jesus está fazendo a pergunta retórica: qual é de vocês que não faz isto? E ainda que os fariseus ficassem meio incomodados de serem identificados como pastor de ovelhas, literalmente falando, eles entendem a lógica da pergunta. Quem de vocês não vai procurar e não vai deixar as 99 no deserto? E aí nós precisamos entender esse ponto. Quando ele fala, quem de vocês não procura e não deixa as 99 até achar a perdida, ele está dizendo, quem de vocês não valoriza a ovelha que se perdeu? Quem de vocês se acomoda ou se conforma em perder uma ovelha que seja de um rebanho de 100? E aí nós precisamos entender o contexto histórico-cultural ou histórico-social. Uma pessoa suficientemente rica, para ter 100 ovelhas, normalmente ela contratava um pastor. Quando ele fala alguém que tem 100 ovelhas, normalmente uma pessoa que tem 100 ovelhas, ela é muito rica e ela não pastoreia as próprias ovelhas. Ela contrata um pastor ou deixa que um membro que tem menor condição financeira da família tome conta delas. Uma família média, na época, podia ter de 5 a 15 animais. Geralmente, um grupo pequeno de famílias costumava se reunir para contratar o pastor dentro de uma comunidade, de uma província, das comunidades comuns da Palestina. Então, o pastor ele pode ser proprietário de alguns daqueles animais ou pertencer a alguma daquelas famílias, mas no caso de um rebanho pequeno, de cerca de 40 animais, por exemplo, o pastor que as apacenta pode ser o único proprietário. Mas no caso de 100 ovelhas, o pastor provavelmente não é o seu único proprietário. E aqui temos algo implícito importante. Ou você tem uma comunidade. Então, essa palavra ter pode não ser literal, que Jesus está falando. Possivelmente, provavelmente, quase certamente não é literal. Porque se eu tenho 100 ovelhas, eu tenho dinheiro para contratar um pastor, não vou atrás. Mas o que ele está falando, quando alguém que tem 100 ovelhas, é provavelmente um membro de uma comunidade que está cuidando das ovelhas, porque ele tem algumas ovelhas e ele cuida não só para si, mas para toda a comunidade. E numa comunidade pobre da Palestina,
quando famílias se juntam para criar ovelhas, é óbvio que a perda de um animal é um prejuízo não só para aquele que a possui, mas para toda a comunidade. Toda a comunidade, de alguma maneira, vai sofrer com isso. Então, observe este ponto. Então, ter 100 ovelhas aqui pode significar ser responsável por 100 ovelhas. Então, ele não é um mercenário, a sua família possivelmente possui ovelhas, ele não é um estranho, ele é membro da família, e ele naturalmente se sente responsável diante de todo o clã familiar ou de toda aquela comunidade, e qualquer perda é uma perda para todos eles. Isso é importante para nós, igreja. Qualquer perda é uma perda para toda a comunidade. E essa maneira de entender a cultura vai esclarecer o porquê o pastor, porque achou uma única ovelha, chama os seus amigos para comemorar. É por isso que ele chama, é nesse contexto, toda a família perde se uma ovelha se perde, mas todo o clã se regozija se a perdida é achada. E é esse elemento na alegria que é a ênfase principal. Observe que a palavra alegria, ou alegrar-se, ou em forma substantiva ou verbal, ela ocorre 5 vezes aqui. Ele diz, qual é o que, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheios de júbilo, no verso 5. Indo para casa, ele reúne os vizinhos, aqueles membros da comunidade, daquele rebanho de 100 ovelhas, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Segunda vez que ele fala alegria, ele diz, digo-vos que haverá júbilo no céu. Terceira vez. Depois ele fala da mulher, que procura as dracmas até encontrá-las, e depois ela chama as amigas, dizendo, alegrai-vos comigo. Terceira, quarta vez, e depois no final do verso 10, ele fala que de igual modo há júbilo diante de Deus. A grande ênfase é que aquilo que é perdido traz alegria para o seu dono e traz alegria para a comunidade que está unida ao seu dono. Então, este é o ponto. E essa parábola ela está dizendo ao ouvinte que o pastor se regozija, e eu quero especialmente considerar este ponto da parábola da ovelha. Há uma diferença entre a parábola da ovelha e a parábola da dracma. É que na parábola da ovelha, o pastor se regozija 2 vezes. Ele se regozija quando ele encontra a ovelha e ele tem que carregar a ovelha. Há um fardo a ser carregado para que ela seja restaurada. Possivelmente, os ouvintes entenderiam que a ovelha está ferida. Possivelmente, essa ovelha quebrou a perna ou se feriu gravemente. Não tem condições de voltar simplesmente ouvindo a voz do seu pastor ao redil. Mas o Senhor Jesus, ele enfatiza que quando o pastor encontra a ovelha, ele põe-na sobre os ombros, a ideia de que ele a toma como um fardo, mas ele carrega esse fardo alegremente. Então, a alegria do possuidor é também a alegria de carregar o fardo de uma ovelha que se perdeu, o fardo da restauração. Ele carrega o fardo da restauração e o faz com alegria. E ele se alegra uma segunda vez quando ele volta para a aldeia. Então, a primeira ocasião de regozijo aqui é notável. É porque uma ovelha perdida, normalmente, era assim que dizem os comentaristas que conhecem a cultura daquela região, que uma ovelha perdida, ela vai ficar geralmente deitada, desamparada, ela se recusa a se mexer. E isso força o pastor a carregá-la, inclusive por uma distância considerável. E, surpreendentemente, esse pastor, quando ele encontra, ele fica feliz, ele se alegra, ele se regozija em carregar o fardo da restauração, que ainda está diante dele. Ele tem uma longa jornada a percorrer, mas ele carrega esse fardo. Esse tema é muito importante nessa parábola de Jesus, porque o Senhor Jesus está exatamente enfatizando que a alegria da restauração envolve a alegria do possuidor de carregar o fardo, porque uma ovelha perdida é um grande fardo. Uma ovelha que sai, que se desgarra, dá muito trabalho para o pastor. Ela traz tristeza à comunidade, ela traz tristeza ao pastor, ela traz tristeza ao seu genuíno possuidor, seu verdadeiro possuidor, que é o Senhor Deus, que é o Senhor Jesus. Então ela traz muito fardo, ela traz angústia. E, no entanto, a história não termina com o fato de encontrar a ovelha.
Depois que ela é achada, ela precisa ser restaurada. E essa restauração traz um fardo. E, no entanto, aquele que tem que carregar o fardo, ele se alegra. E este é o centro desta parábola. Inclusive, literariamente, o centro da segunda estrofe é o clímax de todo o poema. Ele se alegra com os seus amigos. Ele se alegra em carregar o fardo. E depois, ele se alegra com os seus amigos. Então, o pastor perdeu a sua ovelha, ele acha a sua ovelha, ele se alegra, mas ele reúne os amigos, porque aquela comunidade também tem algo a comemorar. Então ele volta com a ovelha perdida sobre os ombros, né? Talvez você fique pensando, poxa, mas esse pastor deixou 100 ovelhas no deserto, né? E algumas pessoas usam erradamente essa figura, né? Muitas vezes aplicando ao pastor da igreja. Sem dúvida, o pastor da igreja deve seguir o modelo do Supremo Pastor. Mas isso não significa que ele abandona os crentes que estão na igreja para ir atrás daqueles que não estão. Não se trata deste ponto. Primeiramente, Jesus está falando aqui dos que estão perdidos, os que estão fora da comunidade, por serem ímpios. Este é o contexto de Lucas. É desse que ele está falando. Mas no contexto do pastor, deixar as ovelhas no deserto não era exatamente um problema. Lembremos-nos que um rebanho de 100 ovelhas não tinha só um pastor cuidando. Normalmente, as ovelhas, de um modo geral, elas são pastoreadas num certo aprisco. Mas quem ouviu Jesus subentendeu que havia outros pastores ali, e aquelas que estão sob sua responsabilidade, ele as encarrega. Há outros pastores que vão levar para ele as ovelhas de volta para o aprisco da comunidade. Então, os vizinhos normalmente vão notar a ausência do pastor, ou vão ser informados da perda do animal, e eles ficam muito preocupados, inclusive, porque o pastor também pode ser ferido no caminho, ele pode sofrer um acidente, ou ele pode ser alcançado por um predador. Então, naquela comunidade muito gregária, era muito comum você, de repente, encontrar um animal feroz, né, que tendo apenas a funda e o cajado, geralmente está numa situação difícil. Então, o fato de achar e levar a ovelha para casa é motivo de alegria, e certamente, quando ele saiu no deserto, ele deixou a ovelha com outros responsáveis. Mas ele precisou confiar a outros, porque aquela ovelha que ele perdeu é preciosa. Ele deixou o rebanho quando ainda está no deserto. A ideia é mais ou menos esta: o pastor contou o rebanho enquanto estava ainda no deserto, e não voltou depois à aldeia, descobriu que uma ovelha está faltando, separa-se do rebanho naturalmente no deserto, deixa um segundo pastor responsável por levar de volta para a aldeia. Isto deve estar subentendido para quem ouvia Jesus, porque quem ouvia era daquela cultura. Então, essa informação de que as ovelhas foram deixadas no deserto não precisa ser entendida como algo extraordinário para nós, mas devemos lembrar, 99 são deixadas em suspenso. E a aplicação que Jesus faz é muito clara. Essas 99 não representam 99 crentes que continuam seguindo, ou 99 ovelhas. Qual é a aplicação de Jesus? Ele diz assim no verso 7: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Devemos fazer a pergunta: quem neste mundo é tão justo que não necessita de arrependimento? Nós já vimos ao longo da exposição do Evangelho até aqui que o Senhor Jesus fala que o arrependimento é uma necessidade de todos. Jesus disse no capítulo 13: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, quando Jesus usa a palavra justos, essa palavra está sendo falada entre aspas. Os justos aqui é uma alusão aos fariseus que se achavam tão justos que não precisavam de arrependimento, ou que mesmo que se reconhecessem como pecadores, achavam-se
menos pecadores do que os outros e, portanto, de alguma maneira, merecedores da graça, da bênção de Deus. Então, esses justos aqui, que não necessitam arrependimento, são os mesmos considerados pelo Senhor Jesus lá quando ele fala aos fariseus que, no início do Evangelho, você pode, se você quiser abrir lá, no capítulo 5, Jesus já havia sido condenado, já havia sido criticado por receber pecadores. E aqui foi quando Jesus chamou Mateus, ou Levi, como é chamado aqui em Lucas, na versão de Lucas. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano, Lucas 5, 27. Saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele chega para aquele ladrão do orçamento, para aquele corrupto, para aquele opressor. Eu quero que você seja meu discípulo. E diz que ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Essa é uma expressão chave, que já havia ocorrido no capítulo 5, verso 11, sobre Pedro, Tiago e João. Eles, deixando tudo, o seguiram. Esta é a reação do verdadeiro discípulo. Ele renuncia tudo para seguir a Jesus. Mas Levi lhe ofereceu um grande banquete. E numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Veja, ele não veio chamar pecadores para eles continuarem no seu pecado. Tem gente aí que diz: não, Jesus é amor, e Jesus recebe você do jeito que você tiver. Você pode continuar com o seu pecado. Não é isso. Ele diz: eu vim chamar justos ao arrependimento. Então devemos subentender que esses publicanos e pecadores que procuravam Jesus, eles se arrependiam. Jesus, quando fala aos fariseus, numa outra ocasião, ele diz: publicanos e meretrizes os precedem no reino de Deus. Por quê? Porque João veio e pregou e vocês não se arrependeram. Mas eles se arrependeram. Este é o ponto, esta é a diferença. Então Jesus está dizendo, quando ele fala: há mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos, não é uma comparação entre aquele que se desgarrou do rebanho e aqueles que continuam caminhando. É entre aqueles que estão perdidos e se arrependem e aqueles que, por causa da sua religiosidade, por confiar na sua própria piedade, eles acham que não precisam de arrependimento. Se acham justos aos seus próprios olhos. Jesus diz: Deus não se alegra com aquele que é cheio de autojustiça. Ele se alegra muito mais com aquele que é um grande pecador, mas que se arrepende e que reconhece o seu pecado e que coloca-se debaixo do senhorio de Cristo. Então, o que nós temos aqui, queridos, de novo, depois você tem a parábola da dracma. E eu vou ser mais rápido aqui. Ele diz: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Devemos lembrar que a comunidade palestiniana era uma comunidade cuja economia baseava-se principalmente no que nós chamamos tecnicamente de escambo, que é a troca. Uma comunidade que produzia tudo, produzia geralmente o alimento que comia, a roupa que vestia. Normalmente elas produziam. Então o dinheiro não era uma coisa muito comum numa comunidade. Era algo valioso. Então uma dracma que fosse era valioso. Há uma possibilidade, dizem alguns comentaristas, era comum das mulheres que moravam nas comunidades, principalmente nas cidades, usarem algumas moedas como parte de um colar, por exemplo. Então, se você perde uma pedrinha de um colar, você perde toda a beleza do colar. É isso que leva essa mulher a procurar, varrer a casa e procurar diligentemente. E o que se repete aqui é: aquilo é valioso para ela. E porque é valioso, ela busca diligentemente até encontrar, e achando de novo, ela reúne as amigas, as vizinhas. Ela diz: alegrem-se comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. E ele continua dizendo: eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante de Deus. 2 vezes ele diz: há júbilo no céu, há júbilo diante de Deus. O que ele está querendo dizer é que Deus se alegra com o pecador que se arrepende. E que os anjos de Deus se alegram com o pecador que se arrepende.
É isto que ele está dizendo. Pode ser o pior pecador, pode ter cometido o crime mais grave, mas uma vez se arrependendo verdadeiramente, Deus se alegra e Cristo se alegra em perdoar o pecador arrependido. É uma alegria de Cristo, é uma alegria que Cristo tem em perdoar o pecador arrependido. Cristo tem prazer. E mais do que isso, Cristo carregou o fardo desse perdão. Porque Deus não perdoa o pecador gratuitamente dispensando o seu pecado. Deus não pode dispensar o pecado. Deus é justo, Deus é santo. Deus tem uma necessidade, que é um compromisso consigo mesmo, de punir o pecado. O pecado não pode passar impune. Nenhum pecado passará impune diante de Deus. Mas o que Deus faz? Deus enviou seu Filho para carregar o fardo da restauração. O seu Filho carregou o fardo do nosso pecado. A Bíblia diz que ele levou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, pudéssemos viver para ele. Por suas chagas fomos sarados, diz Pedro, na sua primeira epístola. Então, quando o Senhor Jesus está falando do fardo, ele está aqui se lembrando, ele está ensinando indiretamente aquilo que ele ainda está por fazer. Ele está a caminho, você lembra, de Jerusalém, onde ele vai morrer, onde ele vai carregar o fardo, onde ele vai beber o cálice da ira em lugar do seu povo. E ele está dizendo que ele se alegra em fazer isso. Que misericórdia tremenda do nosso Senhor. Porque quão terrível é o pecado. Deus não tem prazer no pecado, mas Deus tem prazer em perdoar o pecador que se arrepende. Esta é a grande lição. Então nós temos aqui um texto falando do arrependimento, da necessidade do arrependimento, do valor que tem para Deus o arrependimento das suas ovelhas. Isso nos leva a alguns ensinamentos. Eu quero trazer aqui a guisa de algumas aplicações para nós. Primeiramente, quando Jesus fala de uma ovelha que se perdeu, mas continua ovelha, nós temos aqui ensinado a doutrina da eleição. Nós temos a doutrina do amor eletivo de Deus. Ela é ovelha ainda que perdida, porque ela lhe pertence. O Senhor Jesus, quando fala para os discípulos, lá em Mateus 10, dando-lhes ordens quando os envia, diz assim: procurem de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. E em João, quando ele fala das suas ovelhas, lá no capítulo 10, ele também diz: eu ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, quer dizer, não do meio de Israel, está falando dos gentios. Você deve entender comigo que se Jesus está falando de ovelhas que ele tem, que ainda não estão no rebanho, que ainda não o seguem, ele está falando de ovelhas que um dia se converterão. Então Jesus está falando do amor eletivo de Deus. Há muitas ovelhas de Deus, que foram eleitas por Deus desde a eternidade, que ainda estão perdidas. E essas ovelhas precisam ser buscadas. Então, esta é a grande primeira lição. Se elas são ovelhas, ainda que perdidas, o Senhor Jesus está dizendo: há aqueles que pertencem a Deus. E eu citei na introdução que Jesus falou: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ele diz no mesmo texto de João 6, a vontade do meu Pai é que nenhum eu perca daqueles que me deu. Deus já deu ao Senhor Jesus todos aqueles que hão de ser salvos, mas muitos deles estão perdidos ainda. Então nós devemos entender este texto, queridos, à luz da doutrina da eleição, primeiramente. Mas há outras lições que nós precisamos entender aqui. E eu quero trazer a segunda delas, em forma de uma declaração, para você que está anotando. E o que nós aprendemos aqui, em segundo lugar, é que para Deus, mais importante do que a gravidade do pecado é a sinceridade do arrependimento. Vou repetir. Para Deus, mais importante do que a gravidade do pecado é a sinceridade do arrependimento. Meus irmãos, com isto eu não estou afirmando que não haja transgressões mais odiosas em si mesmas e aos olhos de Deus do que outras.
Nosso catecismo, nas perguntas 150 a 152, vai tratar disso. Catecismo maior, eu sugiro que você procure lá. Na verdade, não estou dizendo tampouco que alguns pecados serão tratados com mais rigor do que outros, que alguns pecados não serão tratados com mais rigor do que outros. Afinal, Jesus mesmo falou às cidades impenitentes da Palestina que no dia do juízo haveria menos rigor para Tiro, Sidom, Sodoma e Gomorra, cidades pagãs, do que para aquelas cidades, mostrando que o pecado delas era mais grave do que os de Sodoma e Gomorra, porque elas viram os milagres e ouviram as palavras da boca do próprio Deus encarnado. Então entenda uma coisa: se você não se arrepende, para alguns o inferno vai arder mais do que para outros, mas eu costumo dizer que eu não quero ficar nem no lugar mais frio do inferno. Quem aqui quer? Mas sem dúvida o inferno vai arder muito mais, porque há graus de gravidade do pecado. Então, aquelas cidades que ouviram da própria boca do Deus encarnado as palavras divinas e que viram os seus milagres e não se arrependeram, elas terão muito mais rigor no juízo do que as cidades que nunca o ouviram. Mas observe comigo, porém, que o que traria maior juízo nesse texto que eu estou mencionando seria a ausência de arrependimento. O que eu estou a afirmar nesse princípio que eu propus é que o genuíno arrependimento, procedente de um coração quebrantado, é mais importante para Deus do que o número e a gravidade dos pecados que alguém cometeu. De tal maneira que ele promete aos arrependidos: pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Por que isto é importante? Porque a gente tem dificuldade de esquecer. Pessoas dentro da comunidade que cometem graves pecados, trazem escândalo para a comunidade, trazem tristeza e angústia para pessoas, para famílias, trazem vergonha para o nome de Cristo. E quando elas se arrependem sinceramente, são disciplinadas, submetem-se à disciplina, a gente ainda olha essas pessoas como de segunda categoria. Não, está tudo bem, está arrependido, mas tem essa manchinha aí que vai ficar. Não tem isso. Isso é um sentimento e um pensamento que provém da nossa autojustiça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, para Deus, mais importante do que a gravidade do pecado, eu estou reconhecendo que há graus de gravidade, mas mais importante do que a gravidade do pecado que você cometeu, é a sinceridade do seu arrependimento. É o que Deus está ensinando aqui. Segundo lugar, nós aprendemos com Jesus, ou melhor, terceiro, né? Nós aprendemos com Jesus que o processo de restauração tem um fardo. Processo de restauração, todo processo de restauração. Presta atenção, igreja. Presta atenção que nós já tivemos casos de disciplina na igreja, dolorosa, e vamos continuar tendo. Porque nós somos uma comunidade de pecadores. E sempre é doloroso o processo de restauração. Tem um fardo. Mas esse fardo precisa ser carregado com alegria. Na verdade, Jesus carregou o fardo de todos nós com alegria. Ainda que naquele dia, no Getsêmani, sentindo já o peso da ira de Deus, ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Sem dúvida, naquele momento, ele estava profundamente triste, padecendo de uma tristeza mortal, porque ele estava experimentando no seu peito o peso do cálice da ira de Deus. Mas, ao olhar para o conjunto, Jesus alegremente caminhava para morrer pelos nossos pecados. E ele requer isto de nós. A ovelha encontrada precisa ser levada sobre os ombros do pastor de volta ao aprisco, e esse fardo deve ser levado com alegria. E essa figura, meus irmãos, não demonstra apenas o amor de Deus por nós, em nos levar ou trazer de volta, mas ele aponta para a obra de Cristo, que levou o nosso fardo, que levou a nossa culpa na cruz, mas ela também nos ensina
a imitar igualmente o nosso Salvador, em buscar o pecador perdido e carregar o fardo que esta restauração trará sobre nós com alegria. A restauração tem um fardo. Tem um fardo. E nós devemos estar dispostos a carregar. Quarto lugar, a alegria do arrependimento e da restauração do pecador deve ser compartilhada por toda a comunidade. A alegria do arrependimento e da restauração do pecador deve ser compartilhada com toda a comunidade. Isso é uma ênfase nas nossas parábolas. Verso 6. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. No verso 9, e tendo-as achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E de novo, lá no verso 24, depois que ele conta a parábola dos 2 filhos perdidos, ele diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Toda a comunidade que ele convidou se regozijou. Então, queridos, isto significa que a igreja precisa se alegrar quando um pecador é restaurado. Nós já vimos que a alegria no céu, a alegria da parte de Deus, a alegria da parte dos anjos de Deus, e aquilo que alegra a Deus deve alegrar o coração do povo de Deus. Isto significa que nós precisamos ter alegria em ver pecadores restaurados. Por que isso é importante? Nós vamos saber no próximo domingo. Porque no próximo domingo Jesus conta uma parábola que o filho que não saiu, ele fica zangado quando ele recebe o outro. Porque ele diz: eu estava aqui, nunca transgredi nenhuma ordem tua. Aí vem esse homem que gasta tudo com prostituta, e o Senhor dá uma festa para ele. Às vezes a gente tem esse sentimento na igreja: eu nunca fiz nada aqui de grave, estou aqui, né? Mas aí fulano fez isso, fez aquilo, e está aí, tem cargo na igreja, tem isso, tem aquilo outro. Senso de autojustiça. Não, nós devemos nos alegrar quando alguém é restaurado. E em quinto e último lugar, nós aprendemos agora uma lição negativa, porque Jesus fala dos justos que não precisam de arrependimento. Nenhuma esperança haverá, nenhuma esperança mais haverá para aquele que, apegando-se à sua autojustiça, não se arrepende. Por mais justo que pareça aos seus olhos ou aos de outros. Nenhuma esperança mais haverá para aquele que, apegando-se à sua autojustiça, não se arrepende. Por mais justo que pareça aos seus olhos ou aos de outros. Por outro lado, nenhuma condenação há para aquele que sinceramente se arrepende, por mais vil que tenha sido o seu pecado. Nenhuma condenação há. Ele não está menos justificado do que alguém que nunca cometeu nenhum pecado grave. Porque a justificação é total, o sacrifício de Jesus cobre todas as nossas iniquidades. Mas a minha palavra para você ao encerrar esta mensagem é esta: se você não se arrepender, você vai perecer. Se você não apresentar frutos dignos do arrependimento, Jesus falou sobre isto já em outros textos que nós já expomos, você estará perdido. Talvez você se ache uma pessoa religiosa o suficiente e não precise se converter de nada. Talvez você está aqui presente e você não precisa talvez se arrepender. Talvez até você diga: não, eu sei que eu sou pecador, pastor, eu cometo pecado de vez em quando, mas eu não sou dos piores, não. Você está cheio de autojustiça. E se você continuar nesse caminho, você está indo para a perdição. Você precisa reconhecer que é um pecador miserável. Você precisa reconhecer que não há nada que você possa fazer que satisfaça a exigência da justiça de Deus. Você precisa entender que até as suas obras de justiça são para Deus como trapos de imundícia. E você precisa abandonar a sua autojustiça, renunciar a ela e reconhecer-se pecador e correr para Cristo. Se você não fizer isso, você vai perecer. Não pense que simplesmente você falando bem de Jesus, mas continuando no seu pecado, continuando amando o seu pecado, você estará bem. Não é assim. É preciso arrepender-se. Mas se você quiser hoje
receber o perdão do Senhor. Se você quiser hoje reconhecer Jesus como Senhor da sua vida, não importa o que você fez, Deus terá alegria em perdoá-lo. Deus terá alegria em recebê-lo na sua família. Porque o arrependimento do pecador é alegria para Deus. É alegria diante dos anjos de Deus. E é alegria para a comunidade da aliança chamada igreja. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra ao nosso coração, a cada um de nós, conforme a sua necessidade. Nós vamos orar. Senhor Deus, fala ao nosso coração, ou melhor, aplica a tua palavra ao nosso coração. Faze-nos entender, ó Deus, o quanto o Senhor valoriza o ato de buscarmos os perdidos. Somos chamados de tuas testemunhas, Senhor. Precisamos pregar o Evangelho, precisamos ir atrás dos teus eleitos, das ovelhas ainda perdidas, que precisam ser encontradas, e precisamos nos dispor a carregar o fardo disso. Isso significa pagar o preço de cumprir a missão, de sermos tuas testemunhas. Ajuda-nos a entender isso. Ajuda-nos a nos lembrar, através desta parábola, que ela fala antes de tudo de Cristo Jesus, que veio a este mundo, ele saiu, a tua palavra diz que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, ele se esvaziou e ele veio a este mundo em busca do perdido. Ele mesmo diz isso mais à frente, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que nós possamos nos alegrar em Cristo, que nós possamos ser gratos a Cristo, e aqueles que aqui estão, que ainda não tomaram posse desta bênção, ainda não exerceram fé em Cristo, ainda não confessaram como Senhor, ou aqueles que um dia tendo-o professado se afastaram de Cristo, nesta noite sejam movidos pelo Teu Espírito a voltar para Deus, sabendo que o Senhor terá alegria em perdoá-los. Mas também sabemos que este texto fala sobre a nossa responsabilidade em buscar o perdido, em pregar o Evangelho e pagar o preço, carregar o fardo da restauração. Ajuda-nos, ó Deus, e ajuda-nos e ensina-nos a nos alegrar com aqueles que sinceramente se arrependem, mesmo aqueles que nos feriram, mesmo aqueles que nos escandalizaram, nos envergonharam, que sejamos alegres com a restauração deles. Nós te pedimos, ó Deus, estas coisas, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.